Bom dia! Começando a nossa aula de número 91 e o tema da nossa aula de hoje é o segredo para a felicidade. Vou compartilhar com você o que a Bíblia, o que a palavra de Deus fala pra gente fazer pra ser feliz, tá? Por favor, fala pra mim se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem, se o som tá ok, se a imagem tá ok. Me dá aí o feedback e já vai colocando aqui pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. E se você é veterana, escreve qual curso você fez ou tá fazendo comigo agora. E aí, gente, alunas do Mapa da Fonte, do Mapa do Tempo, alunas da mentoria, você também que fez o Florescer, já é aluna veterana, coloca aí pra mim qual curso que você fez comigo, tá bom? Bom dia, Brena, Clécia, Line, Priscila, Paula, deixa eu ver quem mais tá aqui, Lumara, Ingrid, Darine, tem mais gente, Darlene, Vânia, sejam todas bem-vindas. Bom dia, Mila. Mila é aluna lá da mentoria. Yolanda, bom dia. Edné disse que tá tudo certo. Condessa Tânia, Nise. Então, olha só, fala aí pra mim, tá? A Brena já é veterana lá do Mapa da Fonte. Camila também se colocou aqui, tô fazendo todos. Isso aí, Camilinha. Bom dia, Lumara, Aline. Olha só, vai colocando aí pra mim e depois que você digitar, você já clica aqui no avião e chama as suas amigas pra virem pra cá. Porque essa aula, gente, é uma aula muito, muito, muito importante, tá? Vou compartilhar com você o que a Bíblia fala sobre a felicidade de verdade, como que a gente faz pra ser feliz. Só que outro título que eu poderia ter dado pra essa aula, eu pensei se eu daria ou não, 3 passos, tá? Pra você travar a sua vida e não sair do lugar. Só que eu achei que era um título assim que ia espantar as pessoas mais do que trazer, né? Então eu coloquei o segredo da felicidade. Mas aqui eu vou contar pra você o que você faz aí na sua vida que muitas vezes trava tudo e impede você de avançar, tá bom? Tani, seja bem-vinda. Bom dia, Rafa, Cleo. Linda também tá aqui. Então, olha só, pra você que é novata, que tá aqui pela primeira vez, que chegou aqui ou por o convite de uma amiga, ou porque você viu algum post meu no Insta, lá no Explorar e achou legal, ou porque você viu um anúncio, tá? Quero dizer pra você que você é muito, muito, muito bem-vinda. Aqui é um lugar pra mulheres que amam estudar a Bíblia, que querem ser mais sábias, que querem conhecer mais de Deus. Inclusive, esse é o tema dos nossos estudos dessa semana, como que a gente faz para entender a vontade de Deus. Então, coloca aqui para mim. Quem aqui gostaria de saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Coloca aí, eu quero, tá? E aí, eu, Pri, durante muitos anos, não tinha ideia, né? Eu imaginava o que Deus queria para mim, eu tinha vagas ideias, mas eu não caía para colocar isso em prática, eu não ouvia aquilo que Deus me falava. Não é que eu não entendesse, eu entendia, mas eu não obedecia. Que aí é o segundo passo. A gente ouve a Deus, a gente entende o que Ele quer e a gente precisa obedecer, tá? Então, eu meio que sabia o que Deus queria, mas eu não obedecia. E aí, no meio desse processo, no meio de todo o processo que Deus fez na minha vida, fez na minha casa, eu vim sair do meu trabalho normal, vim trabalhar na empresa que o meu esposo já tinha, que é a Academia de Vida Abundante. E desde o dia que eu resolvi parar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus, as coisas na minha vida, na minha família mudaram radicalmente. E aí é sobre isso que a gente vai pensar essa semana, sobre como entender e obedecer à vontade de Deus. Por que eu escolhi esse tema? Porque muitas vezes a gente quer avançar em várias coisas, a gente quer que Deus destrave muitas coisas na nossa vida, só que existem detalhes, que se esses detalhes não forem alinhados à nossa vida, não sai do lugar. E Pri, por que como é que tu tá falando isso assim com tanta convicção? Porque eu já fui uma pessoa que ficou presa, rodando no meio do deserto, porque eu até sabia o que Deus queria, mas eu não obedecia. E aí, a primeira coisa que eu quero pensar aqui com você é que a Bíblia, ela fala pra gente de 2 caminhos que a gente pode seguir. O caminho da felicidade ou o caminho da destruição, o caminho da sequidão, o caminho do deserto, tá?
Então, vamos lá, vamos conferir. Você já clicou aí no avião, tá? Já chamou todo mundo, pega o seu material, aqui é a aula, tá? Você precisa da sua Bíblia. Pega também aí o seu caderninho, tá? Já tô com o meu aqui. E clica no avião, pega o seu material e dá um ok pra mim, pra eu saber se vocês, né, já tá com tudo certo. E aí você vai abrir a sua Bíblia, tá? No Salmo 1. Vou abrir a minha aqui, junto com vocês. Pega a sua Bíblia e abre, deixa ela aí abertinha no Salmo 1, que é sobre esse salmo que a gente vai estudar hoje, ok? Quem puder, digita aí pra mim, só o nome Salmo 1, que a gente vai ler os versículos dele, aí quem entrar depois já sabe onde é que a gente tá lendo, tá bom? Então pronto, tudo certinho, ó, Bíblia, caderno, caneta. Abra a sua Bíblia. E a Rose me lembrou aqui de uma coisa, Roseneide. Quando eu falar aqui uma coisa que você entender, você vai mandar aí, tá? Esse foguinho aí que a Rose mandou pra eu saber, né? Que eu não consigo ler todos os comentários de vocês. Tem horas que vocês digitam muito rápido. Mas aí, coloca aí o foguinho que eu vou entender. Vamos fazer um teste. Manda aí o foguinho pra eu saber que você já encontrou aí nos seus emojis, tá bom? Então, hoje a gente vai estudar sobre o Salmo 1 e qual é o segredo da felicidade. Como eu falei, a gente poderia dar outro tema para essa aula, que seria, né? Como destruir a sua vida em 3 passos, como chegar no deserto em poucos dias, mas eu achei que não seria um tema muito atrativo, né? Então, eu coloquei o segredo da felicidade, que eu achei que as pessoas, quando vissem, o segredo da felicidade eu quero, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber, você se considera uma pessoa feliz, tá? E a gente precisa entender que felicidade é diferente de alegria. Existem pessoas que elas são alegres, mas é uma alegria passageira, uma alegria superficial. E aí a alegria dessas pessoas está condicionada com o que acontece no meio externo. E a felicidade que a Bíblia vai falar aqui é uma felicidade diferente, é algo diferente, tá? Essa felicidade, ela tá ligada à questão de realização, de ser plena. Você se considera uma mulher que é realizada e plena, tá? Coloca aí pra mim, sim ou não, que aí a gente vai entender qual é o caminho que a Bíblia fala sobre isso. Outra coisa que eu quero perguntar aqui pra você pensar aí na sua mente. O que pra você definiria como felicidade? Pri, pra mim, felicidade é ter isso, assim na minha casa, ter a minha família desse jeito, ter isso, ter aquilo outro, conquistar tal coisa, tá? Então, muitas vezes, a gente coloca, tá, a definição da felicidade como algo, né, que a gente ainda vai alcançar, como algo que a gente quer ter, a gente condiciona a nossa felicidade a isso. E aí, nesse salmo aqui, existe o segredo, a descrição do que é felicidade de verdade e como que a gente faz para conseguir. Então, você vai sair daqui hoje entendendo o que é felicidade de acordo com a Bíblia e qual o caminho que você precisa trilhar, tá bom? Então, vamos lá. Salmo 1, versículo 1, ele diz o seguinte, eu tô lendo na versão da nova, da NAA, tá? Vale, gente, esqueci o nomezinho. Nova, feita, deu um branco. Depois eu coloco para vocês o que significa a sigla, mas é NAA, que é a Bíblia que eu sempre indico para vocês, tá? Vou até pescar aqui, pera que aqui tem. Nova Almeida atualizada. Eu ia falar nova versão transformadora, mas essa é a NVT. Então, bora lá. Clica aqui no avião e vamos junto, tá? Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, tá? Então, vamos prestar atenção aqui o seguinte. Anota aí no seu caderninho. Todas as vezes que na Bíblia tiver a palavra bem-aventurado, o significado dessa palavra é o seguinte, feliz. Só que quando a Bíblia chama alguém de bem-aventurado, não é só alguém que, nossa, fulano é feliz. No hebraico, a tradução da palavra original para bem-aventurado significa o seguinte, tá? Bem-aventurado, feliz, muitas e muitas e muitas vezes feliz. É assim que Deus quer para você. E aí ele vai falar aqui pra gente 3 coisas que a gente não deve fazer e 3 coisas que a gente precisa fazer.
Esse salmo ele tem um contraste entre duas maneiras de viver. Uma dessas maneiras vai resultar em sucesso e em felicidade, e o outro caminho vai resultar em destruição. Então fala para mim, qual é o caminho que você decide seguir hoje? Você quer seguir o caminho da bem-aventurança, de ser uma mulher bem-aventurada, ou o caminho de fazer as coisas do seu jeito e trilhar o caminho da destruição? Coloca aí para mim. Então, como eu falei para você, tá? Bem-aventurado, a tradução no hebraico, tá? Essa palavra ela tá lá no plural, como se fosse muitas e muitas vezes bem-aventurado. Feliz, muitas vezes feliz. Essa pessoa, ela significa uma pessoa abundante. E aí a gente lembra do que Jesus fala lá em João 10:10. Eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Pri, qual é a vontade de Deus para a minha vida? É que você tenha a vida abundante que Jesus pagou o preço na cruz para você conquistar. Só que qual é o problema? Estava até falando sobre isso ontem no culto. Qual é o problema da nossa geração atual? É que a nossa geração tem pavor a enfrentar o processo. Eu brinco, né, aqui com vocês que é o crente miojo. Ele quer tudo pronto em 3 minutos. Então, o fato de você escolher o caminho da bem-aventurança não significa que você não vai ter dor, que talvez não demore um pouco, que você não passe pelo processo. É justamente o fato da gente querer pegar atalhos que trava a nossa vida toda. Então, vamos lá. O que é que uma pessoa... Aqui ele vai colocar primeiro coisas que nós não devemos fazer e segundo, coisas que a gente deve fazer. Então, aqui no versículo 1, ele dá 3 coisas que se você fizer, vai travar a sua vida. Vou ler de novo o versículo 1, tá? Bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a primeira coisa é que a pessoa que quer ser feliz, que quer seguir a vontade de Deus, ela não anda segundo o conselho dos ímpios. Como assim, Pri? Eu quero que você pare e pense agora sobre quais são as opiniões que você tem escutado. Quais são as ideias que você tem ouvido, e existem maneiras de trazer isso para dentro da nossa mente. Então, os livros que você lê, as músicas, os podcasts, as pessoas que você escuta, aquilo que sai da sua boca, as pessoas, os filmes, as séries que você assiste, tudo isso está moldando a sua mente. Então, às vezes a gente pensa assim, não tem problema nesse livro aqui. É um livro que tem só uma parte assim, né, que não é muito legal e tudo, mas não tem problema, isso não vai afetar em nada a minha vida. Só que é um erro. E eu não tô falando aqui, gente, de livro cristão e livro não cristão. Tô falando de livro bom e livro ruim, tá? Então, aquilo que você lê, aquilo que você assiste. E na nossa geração está muito conectado com aquilo que você curte, as pessoas que você segue. Uma tarefa, tá, que eu faço aqui, pelo menos eu me esforço para fazer a cada 15 dias e que você deveria fazer também é checar as suas redes sociais e dar uma limpeza. Se você depois da live for aqui no meu perfil e for olhar, você vai ver que lá deve ter mais ou menos 260, 270 pessoas que eu tô seguindo, mas cada vez mais eu quero diminuir esse número. Por quê, Pri? Que você não sai por aí seguindo todo mundo? Porque eu tenho cuidado de filtrar aquilo que vai influenciar a minha vida. Então, a gente precisa, tá? Parar agora, pensar e avaliar quais são os conselhos que nós temos escutado. E a Bíblia fala da história, né, da primeira mulher, Eva. Ela era aconselhada pelo seu marido. Deus instruiu Adão sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão instruiu a Eva. Só que a bonita da Eva, um dia, decidiu que ela ia ouvir outras vozes. E como Eva parou de ouvir a voz de Adão e começou a ouvir a voz da serpente, ela caiu, arrastou, né? Chamou Adão para vir junto e toda a humanidade caiu no pecado. Então, a gente precisa aprender a selecionar quem é que nós estamos escutando. Você precisa prestar atenção. Quem são os seus mentores? Quem são as pessoas que você lê? Então, quando você lê um livro, você está sendo mentoreado por aquela pessoa.
Você está recebendo do pensamento mais precioso, do esforço de mês e mês e mês daquela pessoa em escrever aquele livro, ela está ali compartilhando com você. Então, você não pode andar, tá, no conselho dos ímpios. Você não pode imitar a impiedade. A sua direção, ela precisa ser intencional. Você não sai de casa assim, você não pode ser aquela pessoa que tipo assim, talvez dê certo, talvez não dê, vou fazendo aqui e talvez dê certo. Você precisa ter intenção. Então, cada aula que eu sento aqui para preparar para você, para os nossos cursos, né? Mapa da fonte, mapa do tempo, para as nossas mentorias, cada coisa que eu faço, eu tenho uma intenção. Eu não sento aqui para investir o meu tempo, aquilo que Deus me dá na sua vida à toa. Eu tenho a intenção de agradar a Deus. Eu tenho a intenção de fazer a vontade de Deus. E como eu ouvi a voz de Deus, eu estou aqui sendo intencional. Então, pare de viver a sua vida, primeiro, ouvindo qualquer tipo de conselho ou de uma maneira desligada, né? Achando que, não, vai aí de qualquer jeito e vai dar tudo certo. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. A nossa vida, ela precisa ter intenção. Se você vive a sua vida sem intenção, você corre o risco sério de cair no pecado e de trazer a destruição. Então, você precisa prestar atenção. E é exatamente sobre isso que a gente vai ver no segundo passo, sobre quando ele diz o seguinte. Primeiro, ele não anda no conselho dos ímpios, né? A gente já viu aqui. Segundo, ele não se detém no caminho dos pecadores. Hebraico, a palavra hebraico para caminho significa um modo de vida determinado. Aqui, o salmista está falando de comportamento, da maneira de se comportar. Então, Paulo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz o seguinte: não se conforme com o padrão desse mundo, mas renove a sua mente. Então, nós precisamos renovar a nossa mente. A gente vai ter uma aula aqui essa semana sobre isso. Mas eu já quis trazer isso para você hoje. Você precisa prestar atenção em quais são os comportamentos que você está tendo. São comportamentos que são baseados na Bíblia ou no que está todo mundo fazendo? E aí, né, eu estou aqui para lembrar que a senhora sua mãe e a senhora minha mãe, elas tinham razão quando elas diziam o seguinte: você não é todo mundo. Então, eu, Pri, né, sou cristã desde que nasci no lar cristão, me converti bem novinha, e eu lembro que tinha coisas que eu queria fazer no colégio, tinha roupas que eu queria usar, tinha músicas que eu queria ouvir, tinha lugares que eu amaria ir. E a minha mãe, gente, ela foi muito severa na nossa educação. Não estou aqui dizendo qual é o tipo de educação que você tem que ter com seus filhos. Estou falando da minha experiência com a minha mãe. E aí eu lembro que eu chegava para minha mãe e dizia assim: mas mãe, todo mundo vai. Mas mãe, todas as minhas amigas têm. Todas as minhas amigas vestem. E aí a minha mãe falava aquela frase maravilhosa: você não é todo mundo. E hoje você é uma pessoa adulta, você não tem mais a sua mãe para te dizer. Então você precisa contar com o seu bom senso e com a sua sensibilidade ao Espírito Santo. Mas está todo mundo assistindo a série e tal. Só que às vezes é uma série que tem cenas incutidas que dão ideia de sexo, que dão ideia de pornografia. Tá todo mundo assistindo. E aí você precisa ouvir a voz do Espírito Santo aí na sua cabeça dizendo para você: você não é todo mundo. Mas está todo mundo vestindo, mas está todo mundo fazendo, está todo mundo falando. Só que nós não somos todo mundo e nós não somos desse mundo. Então, a gente precisa tomar um posicionamento adequado. Ou você se posiciona pela palavra de Deus, ou você se posiciona com os valores, com a cultura do mundo. Então, indo de uma maneira mais clara, o que é que o mundo diz para mim e para você, mulher? Ei, seja independente, seja empoderada, não deixe ninguém pegar na sua mão. Você não é para estar se curvando para marido. Quando as pessoas lá de fora que não entendem o princípio da submissão, o princípio da honra, elas escutam a gente falar sobre a Bíblia, elas dizem assim: esse povo é louco. Estão todas loucas, só que você precisa decidir hoje qual é o tipo de espírito, qual é o tipo de pessoa que você vai ouvir. Se você vai ouvir a voz da serpente, a voz da Jezabel, e se comportar como as mulheres que estão aí, que não conhecem a Jesus, ou se você vai se comportar como uma mulher sábia, tá? Então, todos os dias, a gente precisa prestar atenção.
A pessoa sábia, a pessoa que decide ser feliz, ela não se detém no caminho, no modo de vida dos pecadores. Ela sabe qual é a maneira que Deus quer que ela haja, e ela vai lá e vai embora. Então, aonde nós temos investido o nosso tempo? Porque aqui ele fala de se deter no caminho. Se deter é você perder tempo. Às vezes a gente perde tempo num celular, num seriado. Às vezes você está perdendo tempo dentro da sua cabeça, criando coisas que não existem, que não vão existir e que só vai gerar ansiedade no seu coração. Então, a gente não pode andar no conselho do ímpio, nem se deter no caminho dos pecadores. Então, são pequenas coisas que, passo a passo, elas vão contaminando o nosso coração, vão desviando o nosso coração do caminho da verdade. A serpente, ela não chegou dizendo para Eva: ei, Eva, engole aqui essa maçã. Não. A serpente chegou dizendo para Eva: ei, será que? Será se Deus realmente é bom? Será se é isso mesmo que Deus tinha falado para você? Então ele vem com dúvidas sutis. E aí a gente vai caindo. Terceira coisa, terceiro passo, tá? Existem 3 passos que você não pode dar se você quiser ter uma vida feliz. Vamos lá. Andar no conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Essa palavra assenta, tá? No hebraico, ela fala sempre sobre habitação e residência permanente. Pri, por que quando tu faz aqui a aula, tu fica sempre falando da palavra original no hebraico? Porque a gente precisa aprender a estudar a Bíblia com profundidade. Você vai já ver aqui na continuação desse capítulo. Você não pode ficar só no raso. Charles Swindoll, ele diz o seguinte: você não pode folhear a sua Bíblia, ler aí rapidamente e achar que isso é nutrição. Da mesma maneira que se eu pegar um alimento, mastigar rápido ou não mastigar e engolir direto, o meu corpo não vai absorver esses nutrientes, a mesma coisa é com a palavra de Deus. Você pode sim ter o seu tempo de leitura, né, de avançar, de ler, para conhecer a Bíblia toda, para entender o contexto, mas nós precisamos ter estudo na palavra de Deus, você precisa aprofundar. E aí é por isso que eu estou sempre aqui trazendo para você a palavra no hebraico. Então ele diz o seguinte: não se assenta na roda dos escarnecedores, não faz a sua habitação. E aí eu quero perguntar aqui para você: qual é o lugar que você tem sentado? Quais são as mesas que você senta? As pessoas com quem você convive, tá? Porque preste atenção, é cientificamente comprovado o seguinte: existem estudos da neurociência que diz que pessoas a 1 quilômetro de distância, o seu vizinho que não está sentado aí na sua mesa agora, está influenciando a sua vida e os seus comportamentos. Isso é um estudo lá da neurociência. Só que a Bíblia, milhares de anos antes, já diz: ei, cuidado com os lugares que você se senta. Cuidado com as pessoas com que você compartilha a vida. Ai, Pri, vou me fechar numa bolha, só vou andar com crente, só vou falar com crente. Não estou dizendo isso. Até porque existem pessoas dentro da igreja que elas estão em tratamento, que às vezes a companhia dessas pessoas adoece mais a sua alma do que a companhia de um não cristão. Então, Pri, como que eu consigo entender quais são pessoas, tá, que eu não devo ter na minha vida? Quando, por exemplo, pessoas que fofocam, que falam mal de todo mundo. Presta atenção. Uma pessoa que chega pra você falando mal de outra pessoa pra você, ela vai falar mal de você em pouco tempo, tá? Pessoas que só dão notícia ruim. A pessoa, ela não tem uma coisa boa pra te contar. Se o dia tá ensolarado, ela diz: ai, que quente. Se o dia tá frio, tá chuvoso, ai, que horrível, tá? Então, você precisa prestar atenção em quais são as companhias que você tem. Então, por exemplo, a gente tem aqui o nosso Instagram. Todos os dias de segunda a sexta eu tô aqui com você nas nossas aulas. Essas mulheres que você tá vendo aqui junto com você são pessoas que, no mínimo, elas desejam conhecer mais da Bíblia. A gente tem canal aberto lá no Telegram que dá para vocês conversarem. A gente tem os nossos cursos, que nesses cursos a gente forma comunidades, onde a gente ora uma pelas outras, onde a gente incentiva, a gente cresce, compartilha testemunho. É cada testemunho, é cada oração,
A gente ora lá umas pelas outras e a gente vê a resposta. Então, hoje em dia, com essa questão do online, se tornou ainda mais fácil. Então, não é que você vai parar de andar com todo mundo. É que você precisa selecionar os níveis. Existem pessoas que têm o nível de sentar com você, conversar, ter uma conversa educada e só. Existem pessoas que devem ter acesso ao seu coração. Só que qual é o nosso problema? A gente tem falta de discernimento sobre como identificar. Então, eu estou aqui falando para você, preste atenção. Olha o que a pessoa fala. A melhor maneira. Pri, qual é o jeito mais seguro, o jeito mais certo de olhar para a vida de uma pessoa e perceber se ela é ou não uma boa companhia? É pelos frutos que aquela pessoa dá. E quando eu falo, gente, ser companhia, é ser alguém que vai influenciar a sua vida. Todo mundo aqui, eu só estou aqui porque alguém que dava muito fruto olhou para mim na época do deserto e resolveu investir em mim, mas numa posição de me influenciar, de me instruir e de me discipular, tá? Então, uma coisa é você discipular uma pessoa, uma amiga que precisa crescer, que precisa avançar, que precisa ter mais de Deus, certo? Isso é uma coisa. Outra coisa é você abrir o seu coração. Então, a gente tem que ter cuidado sobre com quem é que a gente abre o nosso coração, com quem que a gente compartilha as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos sonhos. José tá aí para provar que nem todo mundo é para sair ouvindo os seus sonhos. Tá lá a história dele em Gênesis capítulo 39. Então, o modo de vida dessas pessoas é o modo de vida do pecado. Eles desprezam Jesus, desprezam sua obra. O pecado é cada vez mais relativo e aceitável. Ei, por que você vai ouvir uma pessoa que ela diz que a Bíblia não é verdade, que casamento não é de Deus, que tudo isso é coisa do passado? O que você quer dando ouvido para esse tipo de pessoa? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A felicidade abundante, ela vem para quem tem um andar puro e livre de paquerar com o pecado. E chega de ficar assim, ai, Pri, não, eu tô só olhando ali para o pecado, eu não vou fazer. Gente, a gente precisa ter cuidado, guardar o nosso coração. Esse caminho que a gente decide viver para ter a verdadeira felicidade é o quê? A porta estreita, tomar a sua cruz, seguir a Cristo. Então, Jesus, ele falou dos dois caminhos. O que é que Jesus diz? O caminho estreito e o caminho largo. Pri, o caminho estreito, eu vou ter só alegria? Não. Você vai ter dificuldade, vai ter espinhos, vai ter problema, mas você vai estar na companhia do Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o seu bem, tá? E Pri, você falou que tinha 3 coisas que eu não deveria fazer, que são essas que a gente viu agora. E eu vou falar agora sobre o que você precisa fazer, certo? Então, ó, clica no avião, tá? Que ainda dá tempo de você trazer uma amiga pra cá. Se você chegou depois que a live começou, não tem problema. O replay vai ficar liberado lá no meu canal, no período da tarde. O que você precisa fazer para receber o replay? Se inscrever no link da minha bio que tem lá, aulas gratuitas. Você vai lá, coloca seu e-mail, coloca seu nome, que você vai receber o link lá no seu e-mail, tá bom? Então, vamos lá. A gente estudou até agora só o versículo 1, né? 50% aqui da nossa aula. Versículo 2, ele diz o seguinte: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O que é que ele está dizendo? Ou você anda no caminho, no conselho, se assenta na roda dos escarnecedores, ou você vai ter o seu prazer na lei do Senhor. Ai, Pri, ele está falando aí de prazer, de alegria, mas é muito mais do que isso, gente. É sobre você ser saciada, alimentada, nutrida pela palavra de Deus. E talvez você me diga assim: ai, Pri, então aí ele está dizendo que é para eu ler a Bíblia quando eu tiver vontade. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que você vai ler e ao ler, esse prazer vai alimentar a sua vida. Eu não leio a Bíblia porque ou quando eu tenho vontade, quando eu tenho necessidade. Eu leio a Bíblia porque eu sou uma pessoa adulta e eu tenho consciência
de que se eu não alimentar o meu espírito, eu vou andar no caminho dos ímpios, ouvir o conselho dos ímpios, andar no caminho dos pecadores e sentar na roda dos escarnecedores. E tudo na minha vida vai dar errado. Uma coisa que eu sempre falo aqui pra você. Você já é uma mulher adulta. Tirando a Maria Clara, que é a nossa aluna, que tá sempre aqui ao vivo, que ela só tem 11 anos, 99,9% de vocês aqui são mulheres adultas. Então você não tá nessa vida pra fazer o que você tem vontade. Inclusive tem uma pregação, uma palavra da missionária de Mel Williams, que ela diz que não tem lugar nenhum da Bíblia prometendo que você vai ser uma pessoa que vai ser completamente feliz, que vai ter tudo de feliz, que vai ter tudo de bom. Não existe isso na vida, tá? Eu e você, nós somos mulheres adultas e pessoas adultas fazem o que precisa ser feito. Pri, qual é o problema de eu seguir a voz do meu coração, de eu fazer aquilo que eu tenho vontade? O problema é que a Bíblia diz que o nosso coração, ele é corrupto e ele é desesperadamente corrupto, ele é enganoso. Então o seu coração, ele vai te enganar, ele vai dizer pra você: ai, não vai ler a Bíblia hoje não, você tá tão cansada, tadinha, trabalhou tanto. Ai, deixa pra depois, não. Ai, esse negócio de ser submissa ao seu marido, isso é uma ideia do passado. Ouve o seu coração. Isso, gente, é a voz da serpente falando com a gente todos os dias. Esse negócio de seguir a voz do coração, fazer o que tem vontade, escute os seus sentimentos. Gente, você precisa escutar o quê? A Bíblia. Pri, como que eu faço para saber, por exemplo, se algo que está no meu coração é da vontade de Deus? Bíblia. Você precisa, o Espírito Santo, ele nunca vai te falar para fazer nada que quebre o princípio da palavra de Deus. Só que qual é o nosso erro? Nós estamos sendo destruídas. Deus fala através do profeta: o meu povo perece por falta de conhecimento. Como a gente não conhece a Bíblia, a gente é enganada. Então nós precisamos ter o nosso prazer na lei do Senhor. E esse prazer, gente, ele não pode ser só a alegria do ler. A gente precisa ter alegria em ler e em obedecer. E a palavra de Deus, ela precisa ser prioridade na nossa vida. A Bíblia, a oração. Por quê, Pri? Porque é como se você saísse. Quem aqui já tentou fazer exercício físico, né, pesado em jejum? Eu não sei se a minha amiga Vanessa, ela tá aqui. Mas ela tem lá um box, né, de crossfit. Um dia desse ela me contou uma história horrível, que eu não vou compartilhar aqui, né? Mas de uma pessoa que foi lá fazer o exercício de crossfit em jejum, sem ter se alimentado direito. O que aconteceu? A moça passou mal, né? Quase que desmaia lá no box. Então é a mesma coisa que acontece comigo e com você. Quando a gente sai para o nosso dia, para a nossa rotina diária, para enfrentar os nossos gigantes, sem nos alimentarmos da palavra de Deus. Você precisa se alimentar, você precisa se sentir forte, tá? Então nós precisamos, ele fala aqui o seguinte, olha só: o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ai, Pri, eu vou andar com a minha Bíblia debaixo do braço, 24 horas lendo a Bíblia, eu vou parar tudo, não vou limpar a casa, não vou fazer nada. Não, gente. Ler é uma coisa, estudar a Bíblia é outra e meditar, que é o que ele está falando aqui nesse versículo, é outra completamente diferente. O que é a meditação, Pri? Eu li um versículo na Bíblia, eu estudei sobre ele. Isso que a gente está fazendo aqui é fruto da meditação que eu tive em Salmo capítulo 1. Então eu medito, eu penso, repenso, olho o significado. Penso de novo, é você passar o dia ocupando a sua mente com a palavra de Deus. E hoje de manhã eu ouvi com a Pri que eu não posso andar no conselho dos ímpios. Quais são os conselhos que eu tenho ouvido? O que é que eu tenho feito? Você está tendo uma conversa interna sobre a palavra de Deus. Então, não basta a gente ter tempo para ler, a gente tem que internalizar. E talvez a sua dificuldade seja: Pri, eu vou já falar para você o que acontece com quem medita na palavra, tá? Mas talvez a sua dificuldade seja assim: Pri, não é que eu não leio a Bíblia, eu já leio, mas eu não entendo. Ou, eu leio, eu entendo, mas eu não consigo extrair uma aplicação pessoal. Eu não consigo entender como que esse negócio que foi escrito
Essas palavras que estão aí há milhares de anos se aplicam na minha vida. E é justamente por já ter passado por essa fase, por já ter sido uma pessoa que até lia a Bíblia, que até entendia, mas não praticava nada, a minha vida, ela foi durante muitos anos um deserto. Como a gente vê lá no versículo 4, no 5 e no 6, quando ele fala dos ímpios, que o caminho dessas pessoas vai perecer. Por quê? Eu não completava o ciclo da Bíblia. Pri, qual é o ciclo? Ler, entender e obedecer, tá? Então, para você que tem dificuldade em entender a Bíblia, que tem dificuldade em colocar em prática, eu fiz um curso pegando tudo que eu estudei durante 30 anos lendo a Bíblia. Como assim, Pri? 30 anos lendo a Bíblia é porque se você é novata, você não sabe que desde os 5 anos de idade, quando eu aprendi a ler, a minha mãe me sentava e me obrigava a ler a Bíblia. Ai, Pri, que palavra pesada, obrigar, a gente não pode fazer isso com as crianças. Não estou aqui dizendo que você tem que fazer isso com seus filhos. Eu estou contando o que a minha mãe fez comigo e como ela me abençoou, tá? Assim como eu escovava dente, comia verdura, eu também lia a Bíblia. E nem sempre era de um sorriso de orelha a orelha, tá? Mas, voltando aqui. Eu peguei tudo que eu aprendi, os erros e os acertos durante esses 30 anos. As dezenas de livros que eu já li sobre isso, sobre como estudar a Bíblia. E eu compilei num método de estudo, passo a passo, para quem quer estudar a Bíblia. O nome desse método é o mapa da fonte, que as alunas, as meninas, estão todas aí falando sobre ele para vocês. O que acontece? Eu vi, né, semana passada, a gente abriu as vagas para nossa mentoria e eu sei que muitos de vocês queriam entrar na mentoria e não puderam. Então, tive uma reunião com o Técio, o senhor meu marido, que está aqui. Conversamos e pensamos o seguinte: nós vamos dar um presente para você que quer entrar no mapa da fonte e ainda não é aluna. Então, a gente vai dar o presente para você. O curso, ele é R$ 247 e por tempo limitado, limitadíssimo mesmo, ele vai ficar por R$ 197. Então, se você quer entrar no mapa da fonte, o seu tempo é agora. Aproveita essa promoção, tá? Por quê, Pri? Porque lá dentro do mapa da fonte você vai aprender a estudar a Bíblia e você vai passar um ano comigo tendo masterclasses, que são encontros mensais. A masterclass desse mês de fevereiro, que inclusive eu vou divulgar a data, vai ser com uma amiga minha que é empreendedora, para ajudar você a sonhar, a pensar. Então, a gente tem uma masterclass por mês. Você vai ter acesso às que já estavam gravadas e vai ter acesso para frente, tá? Então, para você que ainda não é aluna do Mapa da Fonte e quer entrar, aproveita essa promoção, tá bom? E aí, Pri, por que você está falando aqui do mapa da fonte? Porque, gente, se você não conseguir avançar no seu estudo da Bíblia, não vai ter nada que destrave. É o primeiro passo de todos para você destravar a sua vida. Muitas pessoas, elas querem ler livros de todo mundo, ouvir todos os cursos, ouvir música, fazer tudo, virar a vida de cabeça para baixo. Mas se você não tiver o seu coração instruído pela palavra de Deus, não vai funcionar. Então, se eu posso chegar aqui, fazer 30, 20 aulas para você, fazer mentoria, fazer o que for. Se você não tiver a instrução da palavra de Deus dentro do seu coração, você não vai avançar. E olha aqui o que acontece, tá? Para quem entra no caminho da verdade. Gente, deixa eu só explicar aqui uma coisa que eu vi que vocês estão perguntando. Pri, quem é a aluna? Gente, esse presente que eu tô dando para vocês é o desconto que eu liberei para quem é alunas, tá? É o mesmo desconto, é R$ 197 para todo mundo. Eu peguei o preço, o desconto que era para as alunas e eu estou abrindo para todo mundo, é um extra. E esse desconto ele está por tempo limitado e quando encerrar o cupom vai encerrar geral, certo? Para quem é aluna, para quem não é aluna. Então essa é a última oportunidade de você entrar no mapa da fonte com desconto, tá? Pri, eu quero saber mais do mapa da fonte, eu quero entender como funciona. Se é aula ao vivo, se é aula gravada, se você vai estar comigo lá no grupo, como é que não é, tá? É só você me chamar no direct que eu vou explicar tudo pra você.
você tem 1 ano de acesso ao curso. E nesse 1 ano você pode fazer e refazer o mapa da fonte quantas vezes você quiser. E você dentro dele vai ter muitos bônus, que só quem é aluna que está lá tem esses bônus. Você vai ter curso de Tiago, curso sobre o Salmo 119. Você vai ter também masterclasses mensais, que são encontros ao vivo comigo, às vezes comigo e com o Técio, e às vezes comigo e com convidados, certo? Pri, ainda fiquei com dúvida, não tem problema, fala comigo no direct, que eu te explico tudo direitinho, tiro todas as suas dúvidas, combinado? Então vamos lá, o que acontece com você que está decidida a ter uma vida guiada pela palavra de Deus? Para você que está decidida a ler, entender e aplicar a palavra de Deus. Quem aqui quer ter uma vida bem-aventurada? Coloca aí pra mim, eu quero, tá? Então, bora lá. Qual é o resultado final para você que decide abandonar as 3 coisas que eu falei no começo e se dedicar à palavra de Deus? Tá lá no versículo 3, tá? Ele sempre a pessoa que decide fazer isso, tá? Ele é como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E, presta atenção no final, tudo que ele faz será bem sucedido. Então, quando eu, Pri, parei de fazer as coisas do meu jeito, parei de fazer no meu tempo do jeito que eu achava que era a vontade de Deus, e passei a ler a Bíblia de verdade, entender o que ela falava, tá? E colocar em prática na minha vida, as coisas começaram a acontecer. Por quê? Porque você se torna uma pessoa que está plantada próximo ao rio de águas vivas. Que rio é esse, Pri? O rio da presença de Deus. Nós precisamos todos os dias da vitamina BO. Qual é essa vitamina, Pri? Bíblia e oração. São as 2 coisas básicas que você precisa fazer. Ai, Pri, para entender a vontade de Deus, qual é o primeiro passo? Leia a Bíblia e ore. Não tem outra coisa, não tem outro caminho. Ai, um profeta vai falar comigo. Ai, uma pessoa vai... Gente, a gente precisa fazer, tá? Começar a fazer o básico. Se você não faz o feijão com arroz, você não vai conseguir avançar, tá bom? Então, preste atenção. Abandona as 3 coisas que eu falei lá atrás. Ouvir o conselho dos ímpios, se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores. E passa a fazer o que está no versículo 2. Lê a palavra de Deus, ter o seu prazer na palavra e meditar nela, dia e noite. Para que você seja como uma árvore frutífera, que as suas folhas não murchem. Para que os seus frutos, eles alimentem outras pessoas. E se você quer hoje a minha ajuda para entender a sua Bíblia, é só você entrar lá no mapa da fonte, que não sou eu, mas todas essas alunas que estão aqui falando para você sobre o mapa, a gente vai estar lá para te ajudar a vencer isso, tá bom? Vamos fazer o nosso print de hoje, tá? Vou fazer o print com a Bíblia, vou fazer com ela aberta, que é pra gente lembrar que tem que ler a Bíblia. Faz aí o print. Compartilha lá nos seus stories, tá? E essa semana a gente vai continuar estudando sobre como ouvir, entender e obedecer à vontade de Deus. Primeira coisa, vai lá, lê a sua Bíblia, tá bom? Então, Deus abençoe você. A gente volta amanhã, 7h07. Amanhã a gente vai falar sobre como que a gente faz para renovar a nossa mente. Por que que eu preciso renovar a nossa mente? Por que que eu preciso dessa mudança na minha mentalidade, tá bom? Amanhã a gente vai estudar sobre Romanos, capítulo 12, versículo 2. Deus abençoe a sua vida. Beijo!